Boa noite, pessoas. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Espero que vocês estejam estudando aí, conseguindo fazer as coisas de vocês durante esse período aí de quarentena. No último módulo, só para a gente relembrar algumas coisinhas, eu já terminei a frente 1 totalmente. Agora eu vou dar continuidade na apostila na nossa frente 4, tá? Eu vou deixar certinho quais são as aulas no grupo de vocês, as informações bonitinhas lá para a gente conseguir se organizar. Bom, como eu já tinha dito para vocês anteriormente, a frente 4 ela fala praticamente de botânica. Então a gente vai ver, primeiro de tudo, na aula de hoje, classificações vegetais, a gente vai ver como são organizados alguns vegetais, alguns organismos vegetais, como as diferenças entre as classificações, né, entre os grupos classificados, e como funcionam os ciclos reprodutivos, não só dos vegetais, mas também de alguns outros organismos do reino animal, do reino fúngico, das algas, tá? Que seria do reino protista, e alguns outros grupinhos que a gente vê quando a gente está estudando os seres vivos. Então a gente tem que primeiro classificar. Né? O que seria classificar? Classificar, você organiza esses organismos, né? Fica um pouco estranho, organiza os organismos, mas você agrupa, tá? Agrupa fica melhor. Os organismos por certas similaridades. Então, o que você usa para classificar os vegetais? Características anatômicas e outras características que a gente chama de homologias, que seriam características embrionárias coincidentes. Não se atentem tanto a isso. Se vocês acharem confusos, vocês vão entender isso aqui de maneira melhor a partir de agora. Então, a gente tem o reino vegetal, o reino planta, né? Escreve plantae, mas você não pronuncia o AE no final, você só pronuncia A, então ficaria planta, que seriam todos os organismos vegetais. A gente chama esses organismos também de metáfita, que vocês podem ver que está aqui. O metáfita ele vai incluir todos os organismos que a gente chama de plantas. O metáfita, a gente também tem um sinônimo para esse grupo, que seriam embriófitas. Tá? Embriófitas é praticamente um sinônimo de metáfita e difere esses organismos de outro grupo muito parecido, que são as algas verdes, as algas marrons, as algas vermelhas, que são parecidos com plantas, têm características em comum, mas tem um monte de coisa diferente que faz com que a gente agrupe eles em outra coisa. Dentro das plantas, para um organismo ser considerado uma planta terrestre, um membro do reino metáfita, que é o foco do nosso estudo, ele tem que ter algumas características próprias. A maior delas, a mais importante, é o embrião. São capazes de ter fecundação, de formar um zigoto, né, um ovinho, que vai dar origem a um organismo novo se desenvolvendo num processo embrionário. As algas não tem isso. As algas talófitas, as algas verdes, que são parentes desses vegetais aqui, elas não fazem isso, então elas não são classificadas como embriófitas. A gente tem também a presença de uma parede celulósica. Lembra que esses organismos são rígidos porque eles têm uma estrutura feita de hemicelulose que reveste as células, formando como se fosse uma parede dura, que é feita de celulose, então ela serve para ajudar na sustentação do vegetal. A presença de clorofila A e B para o processo fotossintético, isso é de extrema importância, então precisa ter isso para o vegetal conseguir fazer o processo fotossintético. E armazenar energia na forma de amido. O amido para quem não sabe, é uma cadeia, né? Um polipeptídeo, polissacarídeo, desculpa a hora que eu estou gravando isso também não ajuda. É um polissacarídeo de vários açúcares ligados, formando uma longa cadeia que a gente chama de amido, que depois é quebrado em maltose, né? Todos aqueles processos que acontecem na digestão. E a reserva dos vegetais. Os vegetais, então, dentro das embriófitas, a gente divide embriófitas aqui em 4 grupinhos clássicos dentro dos vegetais. A gente tem briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Veremos todos eles em detalhes. A partir da semana que vem a gente vê briófita e pteridófita e depois gimnosperma e angiosperma.
Então, o que são as briófitas, né? Briófitas, elas são representadas pelos musgos e pelas hepáticas, que são essas plantinhas bonitinhas aqui, com umas folhinhas pequenininhas. São as embriófitas mais simples, elas não têm vasos condutores, não produzem semente, não produzem fruto, não produzem nada. Elas são o mais rudimentar tipo de organismo dos metáfita, do reino planta. Eles ficam aí separados geralmente dos outros grupos que são um pouco mais complexos que eles. Então a gente vai ver depois aqui que esses organismos são muito simples e o processo reprodutivo deles também é bem fácil da gente entender. Depois disso a gente tem pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Essas três juntas, elas formam um grupo maior que a gente chama de traqueófitas. O que é uma traqueófita? Ela possui vasos condutores. Então vem de traqueia mesmo, de parecer um vaso, né, que, igual a nossa traqueia, que conduz seiva bruta, seiva elaborada, né, xilema e floema, que a gente vai ver com mais detalhes depois, mas estão presentes aqui nesses três. Tá? Então essas traqueófitas são os organismos que possuem vasos condutores. Pteridófitas é o primeiro desses grupos, aqui tem um exemplozinho de pteridófita, que são as samambaias. Elas não produzem ainda semente e nem fruto, mas elas já têm vasos condutores, então elas são mais complexas que os musguinhos aqui das briófitas. Geralmente aqui, as pteridófitas e briófitas elas também formavam um grupo que a gente chama de criptógamas, esses dois de fanerógamas, mas isso já é uma classificação um pouco mais antiga, a gente não usa tanto. Então o que a gente chama? Gimnosperma de angiosperma de espermatófitas. O que significa isso? Elas produzem sementes. Então aqui você tem o pinhão, que é a estrutura das gimnospermas, tá? Para formar sementes. E a gente tem das angiospermas aqui uma flor, que é a diferença praticamente entre as duas. Tá? Enquanto as espermatófitas das gimnospermas só produzem sementes, as angiospermas produzem flor, tá? Que é um hibiscozinho, e fruto. São duas novidades evolutivas que a gente não tinha em nenhum desses outros grupos. Então, as angiospermas elas são o grupo mais diverso que a gente tem de plantas. 90% de planta que você vê aí por aí na rua, em qualquer lugar que for, a chance de ser uma angiosperma é muito grande. A gente tem gimnosperma, briófita e pteridófita, mas o número é muito menor. Então, briófitas são as plantinhas mais simples, que não tem vasos condutores nem nada. Pteridófitas são as samambaias, que produzem já vasos condutores, mas não tem semente, nem fruto, nem flor. Gimnospermas são os pinheiros, produzem aí só semente na forma de pinhão aqui, né, de estrobilação na forma de pinhão. E por último a gente tem angiospermas, que são as plantas, entre aspas, modernas, mais desenvolvidas em termos de características, que produzem flor e fruto. Lembrando que todas essas características aqui estão presentes em todos os grupos, em todos esses 4 grupos aqui, tá? Então, isso são características das embriófitas. Então, esse fluxograma aqui serve para vocês entenderem a classificação dos vegetais, as diferenças entre eles, e eu espero que isso sirva para vocês conseguirem estudar melhor depois. Nossa. Eu não vou tirar isso do vídeo não, deixa assim mesmo. A gente tem os ciclos de reprodução. Então, cada um dos grupos, não só vegetais, dos grupos de seres vivos, eles vão ter um ciclo meiótico de reprodução. O que significa isso? A meiose, vocês devem lembrar, já falei para vocês na outra frente, é um processo no qual essas células criam 4 células para produzir células com metade do material genético da célula mãe. Eu falei que isso acontecia nas gametas dos organismos. Agora a gente vai ver que isso não acontece nos gametas de todos os organismos. Tá? A gente vai ver que tem 3 tipos de organismos, de 3 tipos, né, de formas de meiose encontradas nos organismos, que variam de acordo onde essa meiose, em que período da vida dessa meiose, dessa planta, essa meiose acontece. A gente vai ter a meiose inicial, ou meiose zigótica, que são os organismos que a gente chama de haplobiontes. Quem são haplobiontes? Algumas algas são haplobiontes e alguns fungos são haplobiontes. A gente tem a meiose intermediária, ou espórica, são os organismos haplodiplobiontes, são os mais curiosos desses 3 aqui, que eu vou explicar com mais detalhes depois, porque são as plantinhas que a gente está estudando. Todos os metáfitas são haplodiplobiontes. E a gente tem a meiose final gamética,
que são os diplobiontes, que somos nós, tá? Então, aquela meiose que eu expliquei é desses organismos aqui. Aqui que são as exceções, na verdade não são as exceções, né? São outras formas de desenvolver a meiose. O conceito de meiose continua o mesmo. A partir de uma célula, você cria células com metade do material genético da célula-mãe. Isso continua. Vai mudar é o que essas células com metade do material genético vão ser. Nem sempre serão gametas. Nas plantas, elas nunca vão ser, por exemplo. Então, aqui eu vou explicar cada um dos ciclos de maneira bem rápida, sem entrar muito em detalhes, para não alongar muito o tempo que a gente tem aqui. Então, a gente tem, primeiro, o ciclo aplobionte. O que é o ciclo aplobionte? Ele é presente, então, em algumas algas, em alguns fungos, não está presente nas plantas. E alguns animais também podem até fazer isso, não vou lembrar agora de cabeça se tem, mas eu posso dar uma pesquisada se vocês quiserem. Então, a gente parte de um organismo adulto que seja haploide. Vocês lembram o que é um organismo haploide? Ele só tem uma cópia de cada cromossomo no seu genoma. O que significa isso? Significa que ele vai ter aí um número N de cromossomos. Vocês lembram disso? Ele não vai ser 2N, ele vai ser só N. Então ele vai ter um número de cromossomos aí, não vai ter um par de cada um. Então o que acontece? Quando ele for produzir os gametas, ele produz os gametas por mitose. Se ele já é haploide, como que ele vai produzir células haploide fazendo meiose? Não tem como. Então ele faz mitose, ele duplica essas células essas células haploides germinativas e vai dar origem a gametas haploides. Esses gametas haploides se fecundam, fazem um processo de fecundação, ou seja, os gametinhas se encontram, surge um embrião diploide, um zigoto diploide, porque veio com metade do material genético de cada uma das duas. Se vocês estiverem com dificuldade para lembrar o que é haploide, o que é diploide, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, dá uma revisada no conteúdo, que eu não vou ficar explicando isso em todo o slide, em toda a aula. Eu vou deixar isso de maneira... Vou partir do pressuposto que vocês já sabem isso, que vocês já estudaram isso. Então, a última vez, haploide só tem metade do material genético, ou seja, só vai ter uma cópia de cada cromossomo. Diferente do diploide, ou do triploide, tetraploide, vai indo, que vão ser cópias adicionais de cada um dos cromossomos. Então, o organismo adulto produz gametas haploides que, durante a fecundação, ou seja, 2 gametas haploides vão dar origem a um zigoto diploide. Lembra que eu falei que isso aqui era meiose inicial? Por que ela é chamada de meiose inicial? Porque esse zigoto diploide ele sofre um processo meiótico e origina células haploide. Essas células haploide vão se desenvolver em um organismo adulto depois. Então, quem faz isso aqui são algumas alguinhas ali. Tá? Não chega a produzir um embrião, tá? O zigoto tudo bem, mas um embrião, por isso que elas não são classificadas em embriófitas. E essas células haploide dão origem ao organismo adulto. Então a meiose acontece no zigoto, então ela é no início da vida do organismo. Ele tem a fecundação, surgiu um zigoto diploide e ele vira 4 células haploides. Acho que é fácil de entender isso, né? É um ciclo mais restrito, a gente não vai ver detalhes sobre ele, ele vai, entre aspas, morrer aqui para vocês. Talvez ele surja aí em uma outra parte ou outra da matéria, mas não precisam se preocupar tanto. A gente tem depois o ciclo diplobionte, que é o nosso, então é mais fácil de entender. Então vamos partir aqui de um organismo adulto diploide, um organismo 2N. Ele vai sofrer meiose para formar gametas haploide, então o espermatozoide, o óvulo, tá? Qualquer um que for aí desses organismos que a gente está vendo. Vai surgir por meiose gametas haploide com metade do material genético, que quando eles se fecundarem, fizerem um processo de fecundação, esses gametas se unirem, vai surgir um zigoto diploide, que depois vai dar origem ao organismo adulto, ao embrião e ao organismo adulto. Então, divide as células por um processo meiótico, formam células haploides, essas células haploides se fecundam, formam um embrião diploide, que continua o desenvolvimento aí. Nós somos assim, a maioria dos mamíferos é assim, dos répteis, anfíbios, peixes, quase todos vão funcionar desse jeito, tá? Quase todos os vertebrados. Plantas, agora a gente chegou nelas finalmente. O que tem de diferente nesse negócio aqui? Esse negócio aqui vocês têm que prestar muita atenção. Aqui no ciclo aplodiplobionte, a gente tem um fenômeno que a gente chama de alternância de gerações. O que significa isso, alternância de gerações? Que a gente vai ter nesses organismos 2 organismos adultos diferentes, tá? Vai ter 2 fases diferentes do ciclo de vida desses bichinhos. Então vamos partir de um indivíduo adulto diploide aqui.
O organismo diploide, nesse caso, ele é chamado de esporófito. Eu vou explicar isso um pouquinho depois, melhor. Esse adulto diploide ele vai fazer meiose nas suas células sexuais e vai formar esporos haploides. Então, a meiose acontece e criam células com metade do material genético que são chamadas de esporos. Por isso que ele é o esporófito, ele vai produzir esporos. Então, a meiose aqui ela não produz gametas num haplodiplobionte. Só para lembrar, haplodiplobiontes são as plantas, as metáfita que a gente está vendo aqui agora. Então, todas as reproduções, briófita, pteridófita, angiosperma, gimnosperma que a gente for ver, vai ser esse ciclo aqui, não desse jeitinho, né? Vai estar as especificações de cada grupo. Fica meio óbvio isso. Então, o que acontece nos organismos haplodiplobiontes, ou seja, nas plantas? Você tem uma meiose que forma esporos. A meiose não forma gametas aqui, nessas plantas. A meiose forma esporos haploides com metade do material genético. Esses esporos eles não vão fecundar outros esporos nem nada, eles são autossuficientes. Sozinhos eles podem cair no ambiente e germinar e dar origem a um outro organismo. Esse organismo que surge, ele é haploide, concorda? Se são esporos haploides, esse organismo adulto que vai surgir, ele é haploide também. O gato está subindo na geladeira para variar, sai daí. Então, esse organismo adulto haploide, ele vai ser chamado de gametófito. Por que gametófito? Porque por mitose, ele vai produzir gametas haploides. Se ele é haploide, lembrem isso, tá? Isso aqui é mais uma regrinha da biologia para vocês nunca esquecerem. Se um organismo for haploide, ele não vai poder sofrer meiose. Tá? Não pode sofrer meiose para formar organismos haploides. Desculpa, um organismo haploide não pode fazer meiose para formar outras células. Um haploide sempre vai ter que fazer mitose nesses ciclos aqui. Então, se o organismo adulto ele já é haploide, ele não pode fazer meiose, então ele vai fazer mitose para formar gametas idênticos. Tá? Esses gametas aí vão fecundar, vão surgir um zigoto diploide que dá origem a um organismo adulto, um esporófito. Aí você pode pensar, tá, mas então quer dizer que toda planta vai ter uma fase esporófita e uma fase gametófita? Vai. E essas fases vão ser diferentes? Às vezes vão. Mas você não vê, sei lá, um pé de goiabeira que é o esporófito e um pé de goiabeira que é um gametófito. Não, porque a gente vai ver que acontece um negócio muito interessante nos organismos, que é uma redução do tamanho desses gametófitos. Ou seja, eles vão diminuindo de tamanho e de complexidade. Lembra que eu falei para vocês que esse processo de você ter um organismo de um jeito, que seja 2N, e outro que seja N, é alternância de gerações. Você alterna de uma geração para outra. Então, se você pegar as algas, o esporófito e o gametófito eles são iguais. Você não consegue identificar a diferença entre eles se você não olhar com muito detalhe um para o outro. Tá? Eles vão ser idênticos ali, você não vai conseguir perceber diferença nenhuma. Nas algas, tá? São as algas. Que são aí algumas algas, tá? Só para vocês ficarem sabendo, algumas algas também são haplodiplobiontes. Ainda não são consideradas plantas, mas estão dentro do ciclo haplodiplobionte. A alga tem um monte de coisa. A alga vai ter haplobionte, haplodiplobionte, enfim, é uma confusão. Mas vocês podem ver que aqui a gente colocou os gametófitos, que são os organismos haploides, e aqui os esporófitos, que são os diploides, tá? Igual eu falei aqui para vocês, tá? Tô só repetindo isso aqui, se vocês não entenderem, volta nesse slidezinho. As briófitas, elas vão produzir isso aqui, que é o gametófito, e isso aqui, que é o esporófito. Vocês vão ver que o esporófito ele vai ser nas árvores que a gente vê mesmo. E o gametófito ele vai diminuindo. Na briófita, ele é só na briófita que é invertido, que o esporófito, o esporófito é essa coisinha aqui de cima, que nasce em cima da briófita, ele não é duradouro, tá? Ele é a fase não duradoura. E todas as outras aqui, vocês vão ver que vai ter uma diminuição do tamanho de um dos organismos adultos. Aqui no caso das pteridófitas, os organismos da alternância de geração é esse bichinho aqui que parece um coraçãozinho, que todo mundo que tem samambaia em casa, ou que tem tia que tem samambaia, geralmente ela vai formar umas folhinhas verdinhas que ficam embaixo do vaso. Aquilo são os protalos, são os gametófitos. Tá? A partir desse protalo, quando ele fizer fecundação, que vai surgir uma samambaia.
Nas gimnospermas e angiospermas você nem chega a ver, porque esse gametófito é tão reduzido que ele virou o próprio grão de pólen. Então, o grão de pólen que você está vendo ali, quando você vê aquele pozinho amarelinho, aquilo tem um gametófito lá dentro, que vai dar origem depois ao esporófito, que são as plantas que a gente vê. Eu coloquei aqui um exemplo, né? Coloquei um recortezinho do que a gente vai ver, porque a gente vai olhar grupo por grupo, tirando as algas, que não tem necessidade. A partir de briófita, eu vou explicar o ciclo de vida de cada um desses aqui. Tá? E vocês vão ver que tem uma redução, principalmente do gametófito. No caso, tirando o briófita aqui, que é invertido. Mas tem sempre a redução desse gametófito até que ele vira só um conjuntinho de células pequenininhas ali dentro do organismo vegetal, que a gente nem pode considerar quase um organismo separado, mas acontece. Então tem uma redução disso. Então, a partir da semana que vem a gente vai ver os outros grupos com mais detalhe. A gente vai começar com briófita e pteridófita, vou explicar o processo reprodutivo deles. Vocês vão precisar saber isso aqui de alternância de gerações, então lembrar que vai ter um organismo adulto gametófito, que vai ser N, e vai ter um organismo adulto gametófito, que vai ser esporófito, desculpa, que vai ser 2N. Tá bom? Por hoje é só, então espero que vocês estudam, façam as tarefinhas aí. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Podem entrar em contato comigo, escrever aqui embaixo. E é isso. Valeu, pessoas. Bons estudos.